Eu queria colocar uma última pauta. Igor, você estava colocando... O que última pauta? Não, uma última pauta dentro Tô enchendo o saco. Da questão que ele falou. E aí, o que fazer como deputado? Eu coloquei quais são suas metas? Polícia Municipal. Sem impacto orçamentário, eles têm que ir para o artigo 144 e ter poder de polícia pleno, tendência mundial europeia. 2, sensação de segurança. Bater muito forte no crime de roubo. Mas é tendência mundial ou é europeia? Porra, cara, americana e europeia, desculpa. Cara, é mundial, né? Tá. É mundial mesmo. E o terceiro ponto que eu queria bater, até porque está sendo discutido. Ministério da Segurança Pública. Hoje, a gente tem Ministério da Saúde, que é uma pauta maravilhosa, né? Importante. A gente tem Ministério da Educação, que é outra pauta importantíssima. E a gente tem um ministério chamado Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que isso quer dizer? Eu tenho um somatório da Secretaria de Justiça do Estado com a Secretaria de Segurança. Qual é a função da Secretaria de Justiça? Basicamente, o secretário de Justiça seria o advogado do governador. Do mesmo jeito que o advogado-geral da União é o advogado do presidente. Qual a função da segurança pública? Prender, ressocializar, toda aquela questão multidisciplinar. Então, enquanto nos municípios e no estado essas funções são distintas, em Brasília eu tenho um ministério que acumula as duas. Ponto 1. Ponto 2. Orçamento. Para você ter uma noção. O orçamento do Ministério da Justiça e Segurança dos dois hoje gira em torno de 20 bilhões para atender os 27 estados, para atender o Brasil e o Distrito Federal. 20 bi. O orçamento da Secretaria de Segurança de São Paulo é em média 20. Em média 20. Para cuidar da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. A gente gasta no Estado 5%, quase 5% do orçamento geral com segurança pública. A União não gasta nem 0,3% com segurança. Então, assim, os dois candidatos, presidente Bolsonaro e Lula, durante as campanhas, falaram que iam criar um Ministério da Segurança Pública autônomo. E eu olho para a câmera e falo, eu vou cobrar. Eu vou cobrar muito o presidente eleito, porque não dá mais para não ter um ministério autônomo. E não dá mais para eu ter um orçamento pífio. Como é que eu melhoro segurança? Como é que eu melhoro o salário com essa migalha? Como é que um país como o Brasil, que tem a sensação de insegurança como um dos maiores problemas, consegue investir menos de 1% do orçamento federal em segurança pública? Entendeu? Então, assim, o terceiro ponto, que eu falei, ponto 1, Polícia Municipal, o roubo. E o terceiro ponto, enquanto não for criado, eu não vou parar de bater. Eu não vou parar de encher o saco. E esse grande Ministério da Segurança Pública é função dele dar as diretrizes para as polícias militares de todos os estados, diretrizes gerais para as polícias civis de todos os estados, para as guardas municipais dos municípios. Hoje, a gente tem um Ministério da Segurança, pô, cara, o pessoal tá lá, tá trabalhando, eu já fui lá, já visitei. E só que assim, lá dentro do Ministério tá a FUNAI, Fundação Justiça e Segurança, né? Tá a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, assim, o presidente eleito, ele tem que parar. Ele tem que desenhar um ministério. Eu tenho, não estou nem me oferecendo, mas assim, existem projetos já. Eu tenho um projeto próprio que eu desenhei. Eu desenhei uma Diretoria Nacional de Polícias Civis, Diretoria Nacional de Polícias Militares. E além de criar, não adianta criar no papel. Ele tem que criar, colocar um ministro que se comunique com todas as polícias, né? E ele tem que dar dinheiro. E aí, esse ministério, ele vai subsidiar quem precisa. Por exemplo, quando eu falo de polícia municipal, de GCM, eu não posso cobrar do prefeito que ele tem uma GCM extremamente aparelhada, armada, tal, se eu não der orçamento para ele. E esse prefeito não tem que buscar dinheiro para fazer segurança pública no Ministério das Cidades, nem no Ministério do Turismo.
Precisa existir um lugar lá chamado Ministério da Segurança, que ele sabe assim, ó, se eu fizer um grande projeto de guarda municipal tal e eu levar, e o meu projeto for aprovado no Ministério da Segurança, eu consigo recurso para criar minha polícia municipal. Então, hoje em dia, nenhuma polícia estadual... Existem programas de recursos hoje no Ministério da Segurança, mas é o que eu falei, uma coisa feita em cima de 0,3%, uma coisa que não tem uma coordenação. Então, se é para a gente começar a fazer segurança pública com seriedade, vamos começar por cima. Então, assim, quer reformar a segurança pública do Brasil? Dá uma canetada, cria um ministério autônomo. Vamos falar, coloca pelo menos, sai desse 0,3%, 1% do orçamento. 1% do orçamento para segurança pública. Orçamento Já triplica, né? 1%, cara. 1%. Então, assim, eu queria registrar isso aqui. O Flow é um espaço hoje em dia fortíssimo. E eu tô falando mesmo para registrar, sabe? Brasil, todo mundo, presta atenção nisso. A gente tem que cobrar esse Ministério da Segurança. Se tem Ministério de... Se os 3 pilares são saúde, educação e segurança, por que tem Ministério da Saúde? Por que tem Ministério da Educação? E por que o Ministério da Segurança está misturado com a Justiça sem dinheiro? Então, assim, o primeiro passo é, em Brasília, criar um ministério estruturado. E de lá a gente desce. Entendi. Tá? Então, são esses 3 pontos. O Lula prometeu isso. Os 2. O Lula prometeu, é um projeto do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, dentro da chapa deles. A informação que eu tenho é que saiu do Geraldo Alckmin essa ideia, essa iniciativa de criar esse ministério, e eu tô esperando. Eu tô esperando porque eu vou estar lá batendo na porta todo dia em Brasília enchendo o saco para trazer recursos pra gente melhorar. Só que assim, se eu não tenho um ministério lá e não tenho orçamento, eu vou pedir para quem? Entendeu? Então eu queria registrar esses 3 pontos. Eu acho que da minha eleição, as minhas 3 primeiras atitudes que eu vou bater muito forte, positivamente, são esses 3 itens.